Vida plena, o Evangelho sem a máscara da religião tem sido nosso tema. Já há alguns domingos, essa é a 7ª parte da mensagem e estamos na metade do livro dos Gálatas. Semana passada a gente inaugurou o capítulo 3 e hoje a gente vai chegar quase no finzinho dele. Nós vamos ler do versículo 3, do 15 ao 25. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Vamos lembrar que a gente terminou o versículo 14 falando sobre a fé, sobre a lei e a fé. O apóstolo Paulo ele fez uma tensão entre esses dois temas, o regime da lei e a justificação pela fé. Agora no versículo 15, o apóstolo Paulo está mudando de assunto, ele continua tratando sobre a lei, mas agora ele está fazendo um confronto da lei com uma nova ideia. Tá? Agora ele está falando sobre a promessa. Então justamente por isso ele insere a palavra aliança aqui, ou talvez você tenha na sua versão bíblica a palavra testamento, que é também uma outra possibilidade de tradução. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. E isto quero dizer, a lei, é isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse então revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A gente vai só até aí, até o versículo 25. Tratando disso, então, voltando lá para o versículo 15, quero começar então a discorrer com vocês verso a verso. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou trabalhar do versículo 15 até o 18, se eu não me engano, e a gente vai trabalhar um tema dentro de todo esse panorama. Depois a gente vai do 19 até o 24 e vamos trabalhar mais um tema. E depois do 25 a gente encerra com um tema final, tá bom? Como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo muda de assunto aqui. Ele estava falando sobre a lei e a fé, e a justificação pela fé. A partir do versículo 15 ele fala sobre lei e a aliança. A aliança é a palavra que ele usa, que a gente usou aqui nessa tradução, na nova versão transformadora. É a mesma também na NVI, às vezes muda alguma forma. Aliança irrevogável, ou às vezes fala que não altera nem revoga a aliança, o que dá na mesma, né? A aliança o termo pode ser usado de várias maneiras, mas o importante é que Paulo ele busca uma informação do cotidiano. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está conversando com pessoas que são gentis, né? Gentílicas, são pessoas não judias,
elas são de uma origem grega, alguns de outros povos ali da região, mas eles não tinham uma vida religiosa judaica de origem. Então eles são pessoas que necessariamente não conhecem profundamente a lei. Então o que o apóstolo Paulo faz? Para inaugurar o tema, ele diz assim: irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Deixa eu conversar com vocês do nosso cotidiano. E isso é uma coisa que o apóstolo Paulo faz bastante. Ele resgata da história das pessoas assuntos para ele poder fazer vínculos positivos com aquilo que ele está ensinando doutrinariamente. E o que ele pega da vida cotidiana da pessoa? Essa aliança ou testamento, que era o termo que as pessoas faziam, e a gente faz isso hoje em dia também, né? Em que ela declara que algumas pessoas podem herdar ou possuirão ou tomarão posse de propriedades, de bens, a partir da morte da pessoa. E como isso era feito? Entre os gregos, isso era feito num cartório. Você fazia o registro de tudo aquilo que você queria deixar para alguém na sua morte, e você fazia o registro público disso. Quando isso era feito e selado, ele não podia ser modificado. Depois da morte da pessoa, se alguém aparecesse com um novo testamento e chegasse para substituir o primeiro, ele não podia. Ou se alguém quisesse contestar aquele testamento, dizendo, não, ele não é válido porque aconteceu uma outra situação. Se um pai, por exemplo, deixou a maior parte da sua riqueza para o filho mais pobre, e uma quantidade insignificante para um filho que é mais rico, porque ele resolveu dividir assim os seus bens, e ele faleceu, mas quando ele faleceu, a situação dos filhos era diferente. O rico se tornou pobre, o pobre se tornou rico, e alguém chegasse no juiz para falar, olha, não tem como mudar isso, porque quando meu pai escreveu o testamento, era uma situação, agora é outra. Ele vai dizer, não. Ela tem um selo, e é irrevogável. Como já diz, né, um político brasileiro, é imexível. Não dá para mexer. É isso e acabou. E o apóstolo Paulo sabiamente usa, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra que a gente usou para aliança, que só foi utilizada no Antigo Testamento, na versão grega, a Septuaginta, 299 vezes. O termo aliança é utilizado. Ou seja, ele usa uma palavra que tem um significado cultural para aquela comunidade gentílica, os Gálatas, e uma palavra que tem um sentido religioso para os judeus também. Essa palavra aliança, ela tem um peso forte nas duas culturas, e é ela que o apóstolo Paulo usa para tentar trazer à luz, né, esse entendimento. Ele continua dizendo que ninguém pode, então, anular a lei ou fazer acréscimos a essa aliança, para ela é irrevogável. Aí no 16 ele fala sobre a promessa a Abraão. A promessa que é feita a Abraão. A grande questão é, os judeus, eles já acusavam a nova lei, a lei dada por Cristo, de tentar sobrepor a lei de Moisés. A nova aliança dada por Cristo, como ela pode alterar a aliança que Moisés trouxe? Não seria o mesmo caso? Você tem uma aliança que foi dada por Moisés. E aí chega Jesus Cristo com uma nova aliança e tenta revogar ou substituir partes da aliança antiga. Uma aliança é irrevogável. Aí então o apóstolo Paulo faz para a gente uma trajetória de volta a Gênesis 15. A gente leu semana passada, ou melhor, a gente estudou semana passada o vínculo que a gente tem em Gálatas 3:6 com Gênesis 15:6, e agora a gente vai voltar para Gênesis 15:6, ou na verdade o capítulo todo, 15, aonde você tem ali o apóstolo Paulo fazendo uma menção a toda aquela história de Abraão. A gente viu que neste capítulo de Gênesis, Deus fez uma promessa a Abraão, e essa promessa a Abraão, ela tem um caráter de aliança. Ela tem um caráter de aliança. O significado daquele momento em que Deus promete para Abraão um descendente, ele promete o seu descendente, e aí o apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso para a gente. Olha, pode marcar o descendente aí, a gente vai ver que repete várias vezes.
o apóstolo Paulo está mostrando, olha, quando o texto bíblico lá de Gênesis fala descendente, ele está falando de um descendente. Na verdade, a palavra que é usada lá no original é semente. E semente, ela pode ser, ela é singular, mas ela é um singular coletivo, né? Ela fala de um grupo. Mas o apóstolo Paulo aplica essa semente a um único herdeiro, que foi o que a gente já falou na semana passada. Ou seja, Abraão creu na promessa e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em qual promessa? João Calvino vai dizer que ele creu na graça redentora. Ele creu que Deus estava provendo um Messias. De que forma Abraão creu? Graciosamente, graça de Deus. Ele entendeu a promessa e vinculou a promessa que Deus estava fazendo a ele, entendendo que ele teria um herdeiro, não necessariamente Isaac, mas um herdeiro que seria o Messias. É essa a fé de Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. A questão de Paulo é quando isso de fato aconteceu? Quando isso acontece? Então, aqui a gente entra, para a gente poder entender melhor, né, essa questão, a gente precisa perceber que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se vocês estão achando que a aliança, a nova aliança de Cristo está modificando a aliança de Moisés, vocês estão muito enganados, porque a aliança de Cristo se remete a algo que aconteceu antes de Moisés, que foi Abraão. 430 anos antes, Abraão já tinha uma aliança, e a aliança de Cristo, a nova aliança de Cristo, está apontando para a aliança com Abraão. E a aliança de Abraão foi acrescentada à lei. Então, o papel é totalmente inverso, é no sentido contrário. No versículo 17, então ele diz, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Então, a lei de Moisés, ela não pode sobrepor a aliança com Abraão. Nós estamos voltando. Olha, é o princípio. É quando Deus olhou para Abraão e elegeu ele. E a partir dele fez uma aliança. Cristo aponta para essa aliança com Abraão. 430 anos depois é que veio a lei. Então, a lei é inferior à aliança. Ela está subjugada pela aliança com Abraão. Se a herança pudesse ser recebida, então, pela lei, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui no 18, então ela não viria pela aceitação da promessa. Para que, então, a promessa? Não haveria necessidade de ter uma promessa se a lei fosse capaz de prover a justificação. Mas Deus promoveu a lei para outro significado. A gente vai ver isso para sempre, em outro momento. Então, a concedeu a Abraão como promessa, que é como ele conclui o 18. O que ficou bem chamativo nesse trecho de 15 a 18 que a gente viu, é justamente a promessa. A promessa de Deus. É isso que eu quero que você guarde. Quando você lê Gálatas 3, de 15 a 18, o tema central desse período que nós lemos é a promessa. É isso que Paulo está tentando evidenciar. É isso que Paulo está tentando mostrar. Primeiro, a promessa de Deus é a nova aliança em Cristo. Ela se fundamenta na nova aliança em Cristo. Ela começa na aliança com Abraão. Só que a aliança com Abraão, lá no passado, ela ainda não fazia total sentido para o homem. Então, àquela aliança, Deus vai acrescentar a lei, para que o homem perceba o seu pecado, que é o que a gente vai ver mais para frente. Aí, a partir dessa necessidade, que o homem percebe que ele não é capaz de prover justificação para si mesmo, é que chega Cristo ao mundo na plenitude dos tempos, fazendo uma nova aliança, se tornando sacrifício. Então, essa nova aliança de Cristo, ela tem uma ligação direta com Abraão. Dentro da promessa, então ele mostra a nova aliança, o vínculo dele com a promessa de Abraão. Foi isso que a gente viu, a promessa de Abraão. E só para você entender, então, no versículo 16 e no versículo 18, a gente tem uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. Eu já usei essa palavra uma vez aqui num dos sermões.
que significa um sanduíche. Está vendo o sanduíche? O 16 é a parte de cima do pão, o 18 é a parte de baixo do pão, e o recheio do pão é Cristo. Como a gente percebe isso? A estrutura do versículo 16 é exatamente igual à estrutura do versículo 18. Palavras, argumentos, a promessa a Abraão. Esse é o termo-chave. O que o apóstolo Paulo não tinha no tempo dele? Canetinha marca-texto. O computador dele não tinha botão de negrito. Como que você faz para destacar um texto importante? Estrutura literária. Na estrutura do texto você constrói o que nós chamamos de moldura. E esse é o significado do quiasmo. O quiasmo é uma moldura que você faz no texto escrito, usando a própria literatura do texto, para no centro você identificar aquilo que existe de mais importante no que eu quero dizer de fato. O mais importante que Paulo quer dizer de fato, quanto à promessa de Deus, está na nova aliança, a promessa de Abraão e, por fim, a promessa é Cristo. Ele é a promessa que foi feita a Abraão 430 anos antes da lei de Moisés. Antes de Moisés vir ao mundo, antes do povo ser cativo no Egito, antes dessa história toda acontecer, antes do povo sair atravessando o Mar Vermelho, antes desse povo chegar ao Sinai, antes deles atravessar o Jordão, antes deles habitarem na terra prometida, destruir Jericó, antes de tudo isso, Deus havia prometido a Abraão Cristo. Que é a tradução da palavra Messias. O Messias prometido. Ou seja, a história de Gênesis 12 a Gênesis 15 e 16 apontam e sempre apontaram para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Nós lemos na liturgia o Salmo 40. O Salmo 40 aponta para Cristo. Toda a revelação do Antigo Testamento, toda a revelação dos profetas, até mesmo a lei que foi dada a Moisés, todos os rituais, todas as leis morais, aquilo que foi construído para o povo, apontava para algo maior, que era Cristo. E Cristo é maior que a lei. Então não faz sentido, agora com a nova aliança, a lei querer submeter Cristo e a justificação pela fé. É o contrário, é Cristo e a justificação pela fé que submetem a lei. E é isso que Paulo está tentando explicar e ensinar para as pessoas. Mas, na sequência, versículo 19 agora, Paulo já começa com uma questão. Qual era então o propósito da lei? Porque o apóstolo Paulo debatia em sinagogas o tempo todo, ele conversou com muita gente, ele evangelizou boa parte da Ásia Menor, ali pelo norte da Ásia, nos Gálatas, ele foi até a Itália falando do evangelho. Aonde ele foi, você imagina o tanto de resistência, o tanto de discursos que o apóstolo Paulo proferiu, anunciou, diferente da gente que se reúne dominicalmente. O apóstolo Paulo fazia isso diariamente. Então, constantemente o apóstolo Paulo estava tendo discussões em que ele defendia a nova aliança e a fé em Cristo. Então esse argumento para Paulo não é estranho, ele não escreveu isso do nada. Toda vez que o apóstolo Paulo explicava isso que ele escreveu aos Gálatas, um judeuzão virava para o apóstolo Paulo e dizia: Paulo, mas se você está falando é verdade, então para que serve a lei? Qual o propósito da lei? Se a justificação pela fé já é suficiente, não precisa de mais nada? Não precisa de mais nada. Não preciso de nada para me justificar, além da fé em Cristo? Não precisa de mais nada para justificar.
Então, para que a lei? O apóstolo Paulo ouve essas perguntas. Eu e você ouvimos também. Não em relação à lei, mas em relação à justiça, à moral, ao pecado. Espera aí, Sandro. Você está me dizendo que a fé em Cristo é suficiente para me justificar diante de Deus? Isso, foi isso que eu disse. Se eu frequento a escola dominical durante 30 anos, todos os domingos, sem faltar nenhum dia, eu vou ter pelo menos uma estrelinha, um quarto VIP lá no céu? Não. Não, peraí. Mas o meu irmão, preguiçoso, não vai na igreja nunca. Faz 30 anos que eu frequento a escola dominical. Ele nunca foi. Ele crê. Ele também tem acesso à fé justificadora em Cristo. Quando nós dois chegarmos no céu, eu não vou ter quarto VIP. Não vai. Ele também não? Também não. Mas ele vai para o céu? Vai. Ele é salvo? É salvo. Porque não é a escola dominical que salva, é Cristo. Mas eu servi no ministério infantil durante 25 anos. Isso não vai me dar nenhum privilégio no céu? Não. O fulaninho chegou na igreja, começou agora lá, já está levantando a mão, erguendo a mão, aparecendo lá, dizendo que crê em Jesus. Ele é tão salvo quanto eu. Exatamente. Então, por que eu vou servir? Por que eu vou na escola dominical? Por que eu vou declarar meu imposto de renda direito? Por que eu vou amar os meus inimigos? Eu preciso fazer essas coisas para ser salvo? Esta é uma igreja onde estranhamente você vai ouvir, não precisa. Não precisa. Se você quiser viver a sua vida em pecado, de hoje em diante, é uma escolha sua. A salvação continua sendo pela fé. Não é o que você faz. É o que Deus fez por você. E a gente está no mesmo problema. Qual então é o propósito da lei? Qual o sentido disso tudo? João Calvino diz que o apóstolo Paulo ele não esgota o sentido da lei quando ele diz que a lei era usada apenas para justificação. Esse que é o problema. Quando a lei é usada para nos justificar, quando as suas aulas na escola dominical é utilizada para te justificar, quando aquilo que você faz, aquilo que você diz, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, como a sua conduta moral, quando isso tudo é a sua experiência religiosa, é aquilo que você gosta de mostrar para dizer o quanto você é santo diante de Deus, aí você tem o mesmo problema com o judeu, você está buscando algo para te justificar. Esse era o problema de Paulo. E é aí que João Calvino diz que ele não esgota todo o sentido da lei. Porque até mesmo Paulo, quando escreve ao Timóteo, ele diz que a lei é útil. Ela é útil para a disciplina, ela é útil para o ensino. Nós lemos o Salmo 40 na liturgia, onde nós dizemos, o salmista diz, nós dizemos com ele, nós guardamos no coração a tua vontade, a tua palavra para te seguir. Ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é a vontade de Deus. Qual é o problema com a lei? Ela não nos justifica. É só esse o problema com a lei. Ela foi acrescentada à promessa, à lei, ou seja, Deus deu aliança a Abraão, aí ele acrescentou a essa aliança a promessa. Acrescentou a lei que foi dada a Moisés, a concrase, a promessa, para mostrar às pessoas o seu pecado. Para mostrar o pecado. Nós precisávamos de um parâmetro, de uma comparação, de uma medida para perceber o que era certo do que era errado.
É aí que a lei entra. Quem aqui, em alguma situação, não se constrangeu por desconhecer a lei do lugar? Estava no banco, e aí então eu peguei o celular e fui avisar a Patrícia uma situação. E aí alguém cutuca as minhas costas, e aí eu vi, era o guarda do banco. E ele disse: senhor, proibido usar o celular aqui dentro. Aí ele apontou para um cartaz que tinha lei municipal de Piracicaba, era proibido utilizar celular dentro da agência bancária. Aí eu conheci a lei, não pode. E aí eu aprendi que não pode. Agora, eu quando estou no banco, o que eu faço raramente, eu não gosto de entrar em banco, mas quando eu estou no banco, eu já sei da lei, não pode usar o celular. E quando eu resolvo usar o celular sabendo que não pode, eu infrinjo a lei municipal que diz que não pode. Percebe como a lei era importante? A lei, ela é essa régua, essa medida, ela define esse padrão para que as pessoas saibam aquilo que elas fazem. E isso até a vinda do descendente prometido. Ou seja, a lei ela tem um sentido, ela funciona, mas ela era como justificadora, ela era limitada. A pessoa se sentia pecadora, aí ela ia lá, levava uma oferta para o sacerdote matava um animal inocente no seu lugar, oferecia no seu lugar, e você saía de lá inocente, fazia uma troca com o animal. O animal morria no seu lugar e você saía com a inocência dele, vamos dizer assim. Isso durava até quando? Até você pecar de novo. O que provavelmente acontecia naquele mesmo instante, talvez. Pecamos por ações, pensamento e palavras. Acabamos de matar o bichinho, né? E quando a gente sai, dá um turpicão numa pedra, já xingamos o diácono e aí pronto, já estou em pecado de novo. Já volto já com outro animal para limpar meus pecados. Ela era limitada, ela não era completa, ela não era suficiente, ela não era magna. Cristo é a obra magna. E ele veio para substituir essas funcionalidades da lei. E agora sim, nele, a vinda de um descendente prometido, agora a gente tem, né, essa justificação. É interessante você olhar sobre o propósito da lei, apresentar os pecados e até que Cristo seja então apresentado, porque quando a gente vê a história de John Wesley, por exemplo, John Wesley, ele questionado sobre o seu método de pregação, John Wesley ele ia de cidade em cidade anunciando o evangelho em cultos conhecidos como evangelístico, isso era moda no século XVIII, e ele entrando nos templos, ele fazia um sermão, e os sermões naquela época eram demorados, tá? Eram 2 horas e meia de sermão. Hoje a gente está num tempo mais tranquilo, né? Só 1h30. Aí ele começa a falar sobre a lei. John Wesley ensinava a lei. Ele falava sobre as leis, o ritual judaico, o que era necessário para se purificar, como o homem era pecador, a transgressão do pecado, a transgressão do homem, a incapacidade do homem se justificar diante da lei. Então ele percebia o público. Ele diz que quando as pessoas começavam a chorar, começavam a entrar em desespero, quando a turma começava a surtar com aquilo que ele estava dizendo, ele anunciava a graça. Ontem à noite, de curiosidade, eu dei uma lida no sermão do Jonathan Edwards, que é outro evangelista do século XVIII. Jonathan Edwards, ele tem o sermão mais famoso dele, se você puder um dia leia, muito interessante, chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão do Jonathan Edwards, ele é famoso, e ele começa em Deuteronômio, ele começa com a lei. Esse sermão é famoso porque conta-se, as pessoas que estavam na assistência, assistindo ele pregar,
que as pessoas entravam num desespero tão grande que elas se agarravam às colunas do templo e choravam copiosamente enquanto ele pregava, falando do estado do homem pecador. O papel da lei é mostrar para você quão miserável você é. O papel da lei é mostrar para mim quão pecador eu sou. O papel da lei é mostrar que você pode tentar, você nunca vai se livrar do pecado que está no seu calço. O papel da lei é dizer, esfregar na nossa cara: você é um péssimo marido, você é uma péssima mãe, você é um péssimo filho. O papel da lei é mostrar para a gente o quanto nós somos miseráveis. Mas, nesse sentido, a gente entra em desespero, como entrou o pessoal que estava ouvindo Jonathan Edwards, ou assistindo John Wesley em suas pregações, até a vinda do descendente prometido. E aí muda essa história. Né? Essa história ela tem um novo, um ressignificado. Estamos no 19. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele lembra talvez do que Estevão disse em Atos, quando Estevão fala também sobre esse mesmo tema. Para João Calvino, Jesus Cristo, ele é o mediador do homem, de Deus e o homem, de forma integral. Ele sempre foi o mediador na história. Quando ele olha para o passado e os anjos que anunciaram as palavras aos profetas, ele atribui isso à pessoa de Jesus Cristo. Quem é que entrega a lei a Moisés, na visão de João Calvino, é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, vem falar sobre o Espírito de Cristo presente na antiguidade, anunciando. Ou seja, Jesus Cristo é o mediador enquanto a nossa salvação, porque provê salvação. Ele é mediador, enquanto é o mediador intercessório, porque ele nos leva até Deus. E ele também é o mediador na nossa doutrina, porque ele anuncia a palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra, e sempre foi por meio de anjos. A lei e as promessas de Deus, os mestres judeus afirmavam que a vida vinha da lei. Tanto a vida deste mundo quanto a vida eterna. E o apóstolo Paulo está tentando corrigir essa ideia. A lei e as promessas de Deus, de maneira nenhuma. Existe então, portanto, algum conflito? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência da lei. Então aqui, nós vamos para a palavra escrituras, do versículo 22. Aqui as escrituras são justamente a lei. Quando a gente vê as escrituras no maiúsculo, Paulo está se referindo à Torá, ao Pentateuco. No Pentateuco nós temos as principais leis, leis morais, leis éticas, de convivência social, toda a lei também de expiação, de justificação que havia no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Elas afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. O apóstolo Paulo usa um termo aqui bem pesado mesmo. Quando nós olhamos para a lei, percebemos o pecado à nossa volta e descobrimos que o pecado é um chiclete desgraçado que não solta da nossa sola. Você vai andando, ele vai esticando, ele pega, ele gruda, ele te amarra, você esfrega com sabão, não sai. O pecado te mantém preso. Queridos, o maior problema das religiões que não enxergam a justificação pela fé e tentam ensinar as pessoas apenas a serem boazinhas para merecerem um lugar no céu, é que elas nunca conseguem, porque elas olham em volta e o pecado está grudado nelas. Ela se esforça para tentar ser boa, mas não consegue. Aí a gente vai se sentindo miserável, vai se sentindo um prisioneiro, vai se sentindo distante de Deus, e merecedores, como de fato somos. Isso castiga, isso humilha, isso mata. As pessoas não resistem. Aí, assim como a lei de Moisés provia justificação através de sacrifício, e aí você se via em pecado, você voltava lá e fazia um novo sacrifício.
Você vinha em pecado, voltava lá e fazia um novo sacrifício. Você vinha em pecado, voltava lá e fazia um novo sacrifício. Algumas igrejas fazem o mesmo processo. Ela faz uma campanha, você vai lá, sai de lá livre. 9 semanas de oração, 9 semanas de culto, coluna do sal, aí eu uso uma fronha esquisita, e aí eu compro a flor não sei do que, e aí isso vai me justificando, mas eu me sinto pecador de novo, eu volto lá e adquiro novos produtos para minha salvação. Aí eu me sinto pecador de novo, eu volto lá e dou novas ofertas para minha salvação. Aí eu me sinto pecador de novo, eu volto lá e recebo uma nova unção para minha salvação. E esse processo vai se retroalimentando e as pessoas vão se escravizando. Não faz sentido, como nós lemos bem no começo de Gálatas, insensatos. Isso é insensatez, de modo nenhum. Recebemos a promessa da libertação. Nós, os que cremos, aqui eu fiz um parênteses no que cremos, os que cremos, lembrando que aqui é a ação do Espírito Santo em nós. A ação do Espírito Santo em cada um de nós. Recebemos a promessa, então, da libertação. A promessa é de liberdade. A nova aliança é para trazer liberdade, para tirar esse peso acima de nós. Apenas pela fé em Jesus Cristo. Solos Christus. Apenas Ele. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, no versículo 23, não é que as pessoas fossem ignorantes, é que a fé não estava completamente revelada ainda. Quando nós vamos para Mateus e o evangelista Mateus descreve que o véu do templo foi rasgado, a gente tem ali um marco na história, em como se toda a consciência fosse aberta para perceber a fé em Jesus Cristo, para que ela agora fosse de uma forma completa disponibilizada para a humanidade, para os homens. É esse o momento. Esse caminho da fé então torna disponível a partir do sacrifício de Cristo, quando ele se suspira e diz está consumado. Aí então entra uma nova era de consciência, uma nova era de fé, uma nova era de percepção, de relacionamento com Deus, de proximidade com o sagrado, de percepção da nossa realidade, dependência do Cristo, dependência total dele. Mas o apóstolo Paulo usa agora 2 palavras, que a NVT traduziu por custódia e guarda. São 2 termos, custódia, guarda, ou tutor, ou guardião, ou tutor, e custódia no sentido de prisioneiro mesmo, de manter prisioneiro. Os 2 casos não significa que você tenha alguém que te domina para sempre. A função tanto do tutor quanto do guarda é caminhar a pessoa que está sob a sua tutela ou sob a sua guarda até o momento em que ela é livre para andar sozinha e para caminhar sozinha. Nesse sentido, a lei esteve presente para ser uma tutora, uma guardiã. E detalhe, não é uma questão de pessoalidade. Porque senão a gente vai pensar que Moisés nunca se tornou maduro. Moisés nunca chegou a ser adulto para não ter mais um tutor. Não, é uma questão daquilo que Deus está fazendo na história. Ele manteve a humanidade sobre uma tutela até a plenitude dos tempos. Agora com Cristo não há mais necessidade de um tutor, porque a fé ela se tornou completa, ou seja, o mistério foi revelado, Cristo foi entregue como sacrifício, e agora a gente vive um novo momento de relacionamento com Deus, até que por meio da fé pudéssemos então ser declarados justos. A lei cumpre o seu propósito, o tutor cumpre o seu objetivo, o guarda cumpre o seu objetivo. Ele acompanhou até que agora ela não tem mais o mesmo papel, O que a gente aprende? O propósito da lei. É isso que nós vimos nesse trecho. O propósito da lei. Paulo, então, desde o versículo 6 em Gênesis, ele vai falando a respeito de Abraão, da promessa que ele teve, e a partir dessa promessa, a lei e o papel da lei em cima da promessa que ele fez para Abraão. E o papel dessa lei, então, o propósito
dessa lei é, primeiro, denunciar o pecado, como eu disse na história do Jonathan Edwards, nos denuncia como pecadores, mostra o tamanho do nosso pecado, o quanto estamos distantes de Deus, e aí você fica borocochô, você fica triste, você fica desesperado, porque estamos longe de Deus, não tem salvação, não tem sentido. Aí então a própria lei aponta para a promessa, e a promessa é Cristo, a promessa é Cristo revelado. Como guardiã, como a gente viu, e como tutor, é bom a gente lembrar que a lei criava um senso de escravidão, porque dependíamos dela. A criança que tem um tutor, ela não é livre. Ela quer atravessar a rua correndo desesperada, tem que segurar na mão. Ela quer andar de bicicleta sem capacete, bota o capacete. Você está ali cuidando, está ali fazendo com que ela tenha todos os cuidados. Só quando ela atinge a maioridade é que ela tem a liberdade para fazer como ela quiser. Então a lei ela faz isso. É uma relação impessoal com Deus, porque você pode cumprir a lei e nem mesmo crer em Deus. Você pode ser bonzinho e nem ter fé em Cristo. Você pode sentar nesses bancos, cantar os hinos, levantar a mão, fazer todos os rituais sagrados de qualquer religião, sem crer em Deus, sem crer nele. E cria uma ansiedade acerca da posição perante Deus, porque a gente nunca sabe. Estou sempre dependendo. Mas quando ela aponta para a promessa, ela promove uma vida de liberdade, um relacionamento pessoal com Deus. Como nós vimos que no Antigo Testamento as pessoas tinham um relacionamento pessoal com Deus. Davi, quando abre seu coração e diz para Deus sobre suas mazelas, fala sobre o seu pecado, fala sobre os seus erros, ela direciona para a maturidade desse relacionamento com Deus. Mas o último versículo, o versículo 25, e o melhor a gente guarda para o final. Agora que veio o caminho da fé, o caminho da fé é justamente essa trajetória que Cristo deixou para mim e para você. É o legado dos apóstolos, é o legado da história cristã, é o caminho que nós aprendemos nos evangelhos. Agora ele é completo, o evangelho é completo, ele não está em partes, ele não está pela metade. Por isso, quando nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos o caminho do evangelho, e não atalhos, e não parte deles. Às vezes você ouve pessoas dizerem que Jesus Cristo é o Salvador, você precisa crer nele para ser salvo. Ok, mas por que ele é Salvador? Por que eu preciso ser salvo? O que eu fiz para merecer? Ou eu preciso fazer algo para merecer? O evangelho vem pela metade. Ou então fala que você é pecador e você precisa prover salvação para você mesmo. Peraí, mas de onde foi tirado isso? Quem disse que eu sou pecador? Como isso funciona? O evangelho tem que ser apresentado de forma completa. Esse é o caminho da fé. E não precisamos mais da lei como um guarda, como um guardião. O que o versículo 25 nos apresenta, para a gente poder encerrar? Uma nova vida. É uma nova história, é uma história agora onde nós temos a maturidade, mas é a maturidade pessoal, significa que, olha o pastor Sandro me chamando de maduro agora. Não, você pode ser imaturo em muitas situações. Eu estou falando da maturidade dos tempos, em que agora nós temos a fé completa, nós temos o mistério completo em nossas mãos. Nós não vemos em parte, como viam no antigo. Antigamente eles viam um espelho, é assim que o apóstolo vai falar, mas agora nós vemos face a face, nós temos a apresentação real. Esse é o tempo da maturidade, essa é a nossa agora oportunidade que nem mesmo Abraão teve, nem mesmo Moisés, Davi, Jeremias, Daniel e tantos outros tiveram. Porque quando eles se relacionavam com Deus, eles se relacionavam pessoalmente, mas através de mecânicas. Como Daniel era alguém que servia a Deus? Obedecendo a lei. Como Davi mostrava o seu amor e a sua obediência a Deus? Obedecendo a lei. A lei, ela era o instrumento que eles tinham. Esse era o tempo dessa imaturidade, em que você precisava de um tutor. Agora nós não precisamos mais. Vivemos esse período agora de maturidade. Esse é o novo momento. É o momento em que nós temos a fé completa, entendemos tudo.
Mas, eu não sei quanto a você, se a gente faz a relação do tempo da imaturidade com esse tempo da maturidade, a gente pode talvez fazer um paralelo com nossas histórias, nossos filhos. A lei agora ela não tem mais o sentido regulador, correto? A grande pergunta é, então para que a lei? Você educou seu filho, você ensinou a atravessar a rua, do jeito que ele tem que atravessar a rua. A questão é, quando ele se tornar maduro e não tiver mais a sua mão para segurar a mão dele, como ele vai atravessar a rua? Qual é a escolha dele? Como ele vai se comportar? Ele vai se comportar da maneira que você o ensinou sempre? Quando ele se comporta de uma maneira que te desagrada, qual é o sentimento que você tem? Todo mundo já se decepcionou com um filho alguma vez. Você fica triste, fica magoado. O que todo pai diz é, foi isso que eu te ensinei. Não é isso que a gente fala? Por que a gente espera que ele sempre faça o que a gente ensinou? Porque nós o amamos. A lei não é mais a sua guardiã. Mas é tão bom agradar a Deus. É tão bom saber que a gente faz aquilo que Deus gosta. E Jesus Cristo pega a lei, tira as castas judaicas da lei e transforma a lei em algo tão simples. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O visto que foi dito, não adulterarás. Lei moral do Antigo Testamento. Temos que cumprir. E aí Jesus diz, mas se você olhar de forma impura para outra mulher, no coração você já adulterou. A lei, a partir dos óculos de Jesus ou da maneira que ele nos ensinou, ela é mais ampla, mas ela não é mais reguladora de salvação. Eu não dependo da lei para me salvar, mas é por isso que eu dou aula na escola dominical. É por isso que eu sirvo os pequenos discípulos. É por isso que de domingo eu estou com a comunidade cristã. Porque esse Deus que me salvou gera em mim gratidão. A gratidão ela não está diretamente escrita no texto de Gálatas, mas ela é implícita. Porque respondemos com gratidão. A lei não é mais necessária para me salvar, mas ela continua sendo palavra de Deus. Ela continua sendo a autoridade divina dizendo para mim como me comportar, como ser pai, como ser mãe, como ser esposo, como ser cristão, como ser amigo, como abençoar vidas, como fazer diferença na vida de pessoas à minha volta. A lei tem todo esse sentido. E quando nós fazemos isso, nós agimos com gratidão. Guarde. Nós vimos Gálatas 3, de 15 até o 25. São 10 versículos. 10 versículos. De 15 a 18. O apóstolo Paulo fala sobre a promessa de Deus. A nova aliança em Cristo Jesus é onde Deus cumpre a antiga promessa feita a Abraão. A lei de Cristo, ela não está sobrepondo uma lei sem ter um passado. Muito pelo contrário, ela tem um passado bem distante, que nasceu numa promessa lá em Abraão. E lembre-se, o que Abraão fez para merecer a promessa de um Messias? Nada. Foi pela graça. Deus começou essa história pela graça e termina essa história pela graça. Depois, de 18 a 24, o apóstolo Paulo fala sobre o propósito da lei. A lei lembra que você é um miserável pecador. Não esqueça disso. Mas a lei aponta para algo maior que o seu pecado. Ela aponta para Cristo. Então quando você lê a lei, leia. Você vai se sentir mal. Mas perceba no texto bíblico, e o Espírito Santo te orientando, você vai sempre notar que a lei sempre anuncia graça. Sempre ela anuncia graça. E por fim,
O apóstolo Paulo nos fala, no versículo 25, sobre uma nova vida em Cristo, onde a lei não é mais a nossa guardiã, caminhamos pelos nossos próprios pés. Estamos agora num período de maturidade da história, maturidade da fé, onde Cristo é apresentado completamente. E nessa maturidade, nós respondemos à lei pelo privilégio da nossa proximidade com Deus. Nós respondemos à lei pela gratidão que temos. Porque queremos, do fundo do nosso coração, agradar o nosso Pai. O nosso Pai, que sempre trabalhou por mim e por você. Desde antes de Abraão, desde antes da existência desse mundo, Ele pensa em mim e pensa em você. Antes dele criar todo o universo, Ele já te conhecia e já te amava e já estava disposto a morrer por você. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado por, mais uma vez, estudarmos esse texto dos Gálatas e continuarmos, Senhor Deus, aprofundando o nosso conhecimento, aprofundando na Tua Palavra e sabendo tudo aquilo que Paulo queria comunicar àquela comunidade, aos Gálatas. Muito parecido conosco, Pai. Pessoas que tendem a muitas vezes abandonar a fé para querer se justificar, Pai. Deus, que a Tua Palavra continue ecoando em nossos corações o quanto somos dependentes de Ti e o quanto carecemos do Teu trabalho, Pai. Que possamos unicamente depender do Senhor nas nossas histórias, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.